Sim, Sim. perfeito. Ah, maravilha. Então, eu queria iniciar a noite de hoje agradecendo a professora Adriana Patrícia, a professora Keila Monique, por terem aceitado o nosso convite. As professoras já são, assim, mais do que colegas, são parceiras de uma trajetória. Ambas são professoras de História, têm formação na licenciatura em História, são professoras da Rede Municipal de Natal já há bastante tempo, né? Atuam em duas escolas, na Luiz Maranhão Filho e na Celestino Pimentel, ali Cidade da Esperança e Cidade Nova. Me corrijam, meninas, depois se eu estiver equivocada, mas a Celestino na Cidade da Esperança e a Luiz Maranhão em Cidade Nova, né? E as professoras trabalham com uma metodologia voltada à lida com os projetos, e elas desenvolvem uma série de ações com diferentes temáticas, mas nos últimos anos se debruçaram a desenvolver um conjunto de práticas pedagógicas e alguns projetos específicos, pensando os anos 60, pensando o contexto de Natal e pensando, sobretudo, a temática que a gente traz aqui para o curso, né, para o ciclo de debates, que é a questão da ditadura. Nos chamou a atenção, a gente já conhecia a Adriana e Keila, como eu já tinha dito há bastante tempo, mas nos chamou a atenção quando elas apresentaram no Círculo de Cultura, agora no Encontro Regional Nordeste de História Oral, porque elas trouxeram essa discussão para a escola do ensino fundamental e pensando também o contexto do Rio Grande do Norte, não ficando fixada somente nesse eixo Rio-São Paulo, né? E com uma série de produções que envolvia um fazer conjunto, né? Junto com essas turmas, junto com esses estudantes. Então, quando a gente viu, teve a noção da dimensão do trabalho que elas vinham fazendo, então consideramos por bem trazê-las também aqui para o ciclo de debates para nos ajudar a pensar como que a gente lida, caminhos, possibilidades que a gente pode estar trilhando para pensar, trazer esse tema sensível que é a ditadura para dentro das escolas e aqui, sobretudo, nos anos finais do ensino fundamental, mas é óbvio que cada um de nós vai pensando esses desdobramentos aí para os diferentes níveis e modalidades, né? Mas então só o contexto é esse. Então, muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Keila, por terem aceito, por estarem conosco na noite de hoje. Vocês são sempre muito bem-vindas. E fiquem à vontade. A gente organizou da seguinte maneira. No primeiro momento, vocês fazem suas falas, apresentam o material que vocês produziram, e aí, no segundo momento, a gente pensou algo em torno de 40 minutos, né? E no segundo momento, a gente abre, então, para a discussão, para o debate, para as perguntas com as pessoas da sala, tá bem? Fiquem à vontade. Oi, olá. Oi, já Adriana. pronto, agora lhe vejo e ouço. A gente tá. Boa noite, né? Primeiramente, a gente está acostumada a apresentar mais pessoalmente e hoje a gente estava até conversando, eu e a Adriana, dizendo como é que nós vamos fazer, porque nas nossas apresentações, geralmente a gente olha uma para a outra e já sabe quando uma vai começar e pegar as emendas. Eu digo, agora não vai ter como a gente fazer, né? A gente tem que combinar antes, ou então vai ficar um pouco atropelado. Vocês já nos perdoem aí, porque a gente, como boas professoras de história e de ensino fundamental, a gente fala pra caramba. Então, eu gostaria que o Alessandro, que vai fazer a projeção, ele Isso. pode abrir, Alessandro, por favor. Sim, um A Aline já momentinho. deu aí uma introdução de quem somos nós, né? Mas a gente vai falar um pouquinho quem somos nós por nós mesmas. Ok, deixa eu só Muito encontrar bem. aqui o negócio. Mas o negócio de vocês, espera aí. Olha aí, o negócio da gente, Adriana. É, gente, especialmente a Aline, eu acho que na hora que eu projetar aqui, eu vou ficar sem ver o funcionamento da sala, né? Por conta vai ocupar aqui a tela toda. Então, tenta se Eu estou comunicar com ele comigo. aberto aqui. Você quer que eu projete, então? Então, projete, porque se alguém entrar aqui, alguém atrasado, eu Tá, vou ter que clicar permitindo a tá. entrada, por Vou gentileza. fechar a minha imagem aqui e vou projetar.
Aí começa por mim, agora que eu vi. Bom, boa noite a todos. Deixa eu abrir minha câmera também. Eu sou a Adriana, né, que está aparecendo aí, sou professora de História, mas antes de iniciar essa apresentação, vou falar um pouquinho da trajetória, até chegar, né, como professora de História. Eu venho também de escola pública e, por coincidência, ou na verdade, assim, por uma feliz coincidência, trabalho na mesma zona onde estudei durante a minha vida, que é a Zona Oeste. Então, eu e Keila trabalham nas escolas Luiz Maranhão Filho e Celestino Pimentel, mas durante essa trajetória, mesmo antes de se tornar professora, vim nessas escolas públicas da região, além de também ter uma participação aí no movimento estudantil na década de 90, fui formando essa ideia de estudante, de professora, que queria fazer também isso, né, essa escolha na educação. Então, estou na rede desde 2004, já há mais de 20 anos, que a gente vem atuando, e além da Escola Celestino Pimentel, hoje também tem um pedaço de carga horária, né, na Escola Almerinda, que é uma escola que funciona no Guarapes, um bairro também vizinho ao Planalto, e aí a Cidade Nova. Keilinha? Olá. Bom, eu sou Keila Monique Marques Costa, trabalho, como vocês, a Luiz já adiantou e a Adriana confirmou, aí a gente trabalha na Zona Oeste de Natal, nas escolas Celestino Pimentel e Luiz Maranhão Filho. Hoje eu sou professora da Celestino Pimentel, mas já fui aluna, eu fui aluna dessa escola, morei nesse bairro, e é uma escola que a gente tem uma ligação muito forte, né? Eu estou nessa escola já há quase 18 anos, e a Escola Luiz Maranhão, que fica, a Celestino Pimentel na Cidade da Esperança, e a Luiz Maranhão, confirmo com você, Aline, fica em Cidade Nova, né? São duas escolas de periferia, elas, no caso da Celestino Pimentel, ela acaba tendo, absorvendo algumas comunidades circunvizinhas, né? A gente não, no Celestino Pimentel, a gente não trabalha somente com a comunidade do bairro. Na Cidade Nova acontece a mesma coisa, só que com um número maior de estudantes do próprio bairro. Né? A gente tem dos arredores, né? Felipe Camarão, né? Daqueles arredores ali, mas concentra muito a nossa clientela do pessoal de Cidade Nova, né? Vocês devem ter escutado nas mídias, são bairros famosos, principalmente Cidade Nova tem sido bem famoso nesse ano, né? Um bairro que passa por um processo muito difícil de abandono mesmo, é um bairro com pouca estrutura, com pouca oportunidade, com pouca possibilidade de lazer, de esporte, de cultura para os jovens, e a escola acaba sendo um espaço muito importante nesses momentos, né, de integração deles. Eles gostam muito do espaço, não significa necessariamente que gostem muito de estudar, mas gostam muito do espaço, gostam muito de estar com a gente, de estar naquele ambiente. E a gente tem aproveitado os momentos coletivos, de atividades coletivas na escola, para desenvolver alguns trabalhos com eles. E aí a gente traz aí alguns flashes para vocês, desses trabalhos voltados, nesse momento, para a ditadura militar, né, civil-militar, mas não significa que a gente trabalhe só com essa temática, a gente tem desenvolvido outros trabalhos, a gente acabou de fazer, vai aparecer aí para vocês, esse ano, envolvendo direitos humanos, mas a gente também já fez outros que está dentro dessa temática mesmo social, né, de discussão de vida, de relação. A gente fez um trabalho muito bacana também sobre a consciência negra, no caso do Luiz Maranhão, e do Celestino a gente desenvolveu esse ano um trabalho bacana também, Aline, já é aí uma pretensão para uns próximos trabalhos, umas próximas apresentações, que é o trabalho sobre o bairro, a história do bairro Cidade da Esperança, e acaba, de uma forma ou de outra, também sentindo aí, né, esse momento de ditadura civil-militar no Brasil, porque o bairro se forma exatamente na década de 60. Mas aí é um trabalho para um outro momento, né, que a gente ainda está, a gente tem feito assim, como a gente trabalhar com ensino fundamental é bem dinâmico e bem louco, assim, então às vezes a gente
faz o trabalho no momento com os meninos, com a efervescência de tudo que está acontecendo, e somente depois é que a gente senta a poeira e vai amadurecendo para dizer, agora a gente tem um produto, a gente tem um material. Não sei se é a maneira certa, eu achei interessante quando a Aline estava falando aí os caminhos, né, que a gente desenvolve esses trabalhos, mas não sei se é o caminho certo, né, se é o melhor caminho, se é o mais difícil, não sei, mas a gente tem feito muito dessa maneira, muito visceral, assim, muito junto com os meninos, com eles, e quando a gente vê a produção, a gente vê que é algo que às vezes é mais consistente do que a gente pensou no começo, a gente às vezes nem tem noção do que realmente vai sair desses trabalhos, né, e a gente tem tido a grata surpresa de ter tido bons resultados. Mas então, com vocês, Adriana, segue aí. Pode passar um pouquinho, professor. A gente vai falar um pouco da nossa primeira experiência, né, que a gente trouxe para vocês. Ela é uma experiência que vai acontecer no ano de 2022, no iníciozinho do ano, falando também, pensando que nesse contexto a gente estava, os professores da rede municipal, numa situação de greve. Nós, inclusive, não sei se todos conhecem, mas no município de Natal, os últimos anos têm sido bem sofridos para a categoria da educação, né, dos professores, que tem uma defasagem salarial imensa, que teve governos bem truculentos, nessa greve aí que aconteceu em 2022, a gente teve corte de ponto, mas também foi uma greve que aconteceu no mês entre fevereiro e março, início do ano letivo, e a gente não queria deixar passar em branco a data que no governo de Bolsonaro, né, a gente estava tendo aí algumas discussões falando na questão de falar sobre o golpe, dos quartéis querendo memorar isso aí. Então, a gente, como professora de História, resolveu, durante a greve, fazer uma atividade, uma audiência pública, né, em meio às discussões, e chamamos 5 professoras da rede também, professoras de História, para fazer a audiência pública falando da ditadura, dizendo ditadura nunca mais. Então, a gente fez uma experiência de trazer essa audiência às pessoas que a gente queria que tivesse presença. O prefeito de Djalma Maranhão, era o prefeito da cidade, que foi retirado durante o golpe militar, né? Então, a gente queria rememorar essa história, ele fazendo uma audiência com também militantes estudantis e trabalhadores da época da ditadura que também foram presos, torturados, inclusive desaparecidos. A gente fez uma mesa com a Natália Alves, com José Silton Pinheiro, em memória, né, e com Emanuel Bezerra, com Luiz Maranhão Filho, e a gente trouxe para o conjunto de professores, muitos deles, de toda a rede, então, professores da pedagogia, professores de matemática, de português, de todas as áreas, essa discussão, afirmamos, reconstruindo a memória, né, desse período tão perverso para a história do Brasil, e trazendo um pouco um trabalho coletivo que também envolveu, a gente foi atrás de material com o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, com o Roberto Monte, que tinha feito o centenário, tinha relembrado o centenário tanto de Luiz Maranhão como também de Djalma. Então pegamos material desse centenário que tinha sido feito há alguns anos atrás, trouxemos para essa mesa e fizemos uma espécie de esquete teatral, mas também uma fala, uma audiência para marcar a presença e dizer que ditadura nunca mais. Pode passar, Alessandro. Tem um pouco das imagens dessa atividade, né? Então montamos mesa, trouxemos fotos dos desaparecidos, trouxemos imagens, livros que falam sobre a ditadura militar aqui, fizemos falas e trouxemos um pouco da biografia também desses sujeitos importantes para a história do Rio Grande do Norte, que precisam ser conhecidos. Enfim, foi uma atividade bem proveitosa que a gente fez nesse dia, e trabalhando também nessa greve, eu queria que você também passasse novamente o slide, a gente conseguiu fazer algumas atividades trazendo os estudantes, né? A gente estava sem aula, mas a gente tinha iniciado o ano letivo, já tinha começado a fazer algumas discussões, tinha momentos em que, durante a greve, a gente voltava para a escola para falar com os meninos como é que estava a situação, e alguns deles se interessaram em participar com a gente, então a gente envolveu eles numa espécie de teatral. Estava na época também falando sobre a questão de autoritarismo, né, da própria... A gente sem poder ter voz, a mídia, a imprensa não divulgava as questões dos professores, tinha toda essa luta, na verdade, assim, construída pela gestão municipal, de nos silenciar, mas ao mesmo tempo a gente ia usando tudo que, então, os meninos resolveram ir com a gente também para esse negócio. A gente fez algumas intervenções também teatrais. Essa que está em cima é uma intervenção que a gente fez na própria escola. Já depois da greve, a gente conseguiu amadurecer o grupo
que iniciou lá na greve de teatro, mas começou a discutir questões políticas, questões relacionadas à cidadania, à inclusão e autoritarismo, e aí eles fizeram uma participação também, fazendo a encenação do analfabeto político, né, do Bertold Brecht, aí na frente da escola, já com a escola em andamento, com o ano letivo em andamento, nesse ano de 2022. Pode passar. Acho que ele agora vai falar sobre uma experiência que a gente teve no final do ano de 2022, início do ano já de 2023, lá no Luiz Maranhão Filho. A gente tem, como vocês bem sabem, todos passaram pela educação básica, né? A gente tem alguns momentos coletivos na escola e um deles são as mostras culturais, né? E a gente tem aproveitado esses momentos aí para fazer alguns trabalhos. O centenário de Luiz foi durante a pandemia, e a gente teve algumas tentativas de fazer alguns trabalhos, mesmo que online, inclusive com sugestões, com apoio, com suporte do grupo, né, que é Roberto Monte, né, um grupo que tem desenvolvido alguns trabalhos na cidade, mas assim a gente não conseguiu fazer nada tão consistente, tão abrangente naquele momento, porque era inviável. A gente vivia um momento bem difícil, a nossa realidade, como vocês estão vendo, são bairros de periferia, o acesso é bem complicado às redes, à tecnologia, e nós passamos um momento muito de distanciamento mesmo dos estudantes. Então, quando a gente voltou, a gente começou a sentir assim como se tivesse ficado um vazio, ficou um buraco naquele momento que a gente tentou de várias formas construir um texto coletivo, trabalhar com os alunos nas aulas online, um texto sobre Luiz, a gente achava importante que todos os alunos conhecessem, mas a gente não teve como fazer, e isso ficou assim uma espécie de vazio. E quando a gente começou a andar de novo, né, quando a gente começou de novo a poder circular, a se organizar, a se aglomerar, a gente chegou nesse ano e pensamos que a gente poderia aproveitar aquele momento para viver aquilo que a gente queria ter vivido no centenário de Luiz. Então, a mostra cultural geralmente são temas bem diversificados, né? E a gente, como da área de história, a gente consegue perpassar por todos os temas, né? A gente talvez seja a área que tenha mais facilidade de fazer isso nas atividades coletivas. Então, a gente, no caso dos nonos anos, a gente fez uma opção de focar nessas temáticas, né? Nessa temática, e particularmente, assim, tratar de Rio Grande do Norte, de Natal, especificamente, porque nós estamos numa escola que tem um nome, eu sempre costumo dizer, é um nome de peso, é um nome que ele por si só é a resistência. Então, a gente desenvolveu com os alunos em sala de aula, claro que o que a gente traz aqui são momentos de culminância, né, momentos de fechamento, assim, de trabalhos, mas a gente tem todo um processo vivido anteriormente. A gente fez um trabalho com essas turmas teórico, de pesquisa, né, de foco em alguns nomes da cidade, alguns nomes que a gente considera importante, alguns os próprios alunos trazem, mas considerando que são alunos de ensino fundamental ainda, é importante que o professor, no meu ponto de vista, tá, gente? Pode ser que vocês pensem diferente e tudo bem, mas no meu ponto de vista é importante que a gente direcione algumas coisas para que elas sejam pensadas, né? E se tratando de ditadura, eu acho que a gente precisa direcionar, porque se a gente não faz, tem um outro lado que faz, e a direção não é a que a gente acredita. Então, a gente trouxe esses nomes, trouxe essas pessoas para que eles conhecessem, e a partir daí eles começaram a pesquisar a vida, o que fizeram, e desenvolveram bastante trabalhos tanto na apresentação de sala, né, uma apresentação mais teórica que eles fazem, como uma apresentações também de palco, como vocês estão vendo aí, a encenação da música Cálice, que eles fizeram um dos nonos anos. Nessas outras imagens, vocês podem observar, eles tentaram reproduzir o que eles leram, o que eles estudaram. Interessante que, no caso essa
Essas palhinhas aí, gente, é uma simulação do barracão, tá? E da escola de pé no chão também se aprende a ler. E, assim, nesse caso específico, eu não cheguei a falar sobre isso anteriormente, né? Eu trouxe os nomes e quando eles começaram a pesquisar, um determinado grupo se apaixonou por essa história, que é realmente encantadora, e aí eles queriam fazer a reprodução desse material, e eles fizeram e apresentaram nessa feira. Nesse momento também, eles construíram, infelizmente não veio nas fotos, né, Adriana? Eles construíram um boneco mesmo, em 3D, material que ficava na porta da sala, que era Luiz Maranhão, dando as boas-vindas para que entrasse para conhecer a história de Natal, né, nesse contexto todo de ditadura. E também o desenho de um estudante todo em grafite. Depois eu tenho a imagem, se a Aline quiser, a Aline ou o Alessandro quiser passar no final, a gente acabou não colocando, porque são seleções, né, gente? Nesse momento a gente tira tanta foto que na hora de escolher, fica eu e a Adriana sem saber o que a gente quer mostrar. Mas esse trabalho aí foi esse resultado, né? Teve esse resultado. Mas a gente fez uma discussão muito grande ainda em sala. Esses estudantes, como eu disse a vocês, da Luiz Maranhão, eles vêm do bairro Cidade Nova, mas também vêm das áreas circunvizinhas. Então, alguns deles estudaram no Djalma. E quando eles, o aluno, ou até mesmo a gente, né? Às vezes a gente não liga o nome à pessoa. Quando eles chegam no Luiz Maranhão, na escola Luiz Maranhão, às vezes eles não associam o nome, não ligam, e quando a gente começa a falar, eles, eu venho do Djalma, eu estudei no Djalma, então o Luiz tinha uma ligação com o Djalma, qual era o pensamento, né, qual é a linha de pensamento, a linha de ação política dentro da cidade, então é muito gostoso eles estarem descobrindo essas coisas que para a gente às vezes é tão comum, é tão simples, né, de fazer essas associações, mas são jovens de 13, 14, 15 anos. Pode passar. Daí a gente tem um painel, né, elaborado por eles, são as figuras que a gente falou para vocês, né, que a gente considera importante. Eu gosto muito de arte, não sou muito habilidosa, mas eu gosto de ter as ideias e eles encaram as coisas, toda a proposta, eles vão embora. Então, a gente fez esse material aí todo elaborado com o painel com fogo, com eles queimaram em sala. Então, isso para adolescentes chama muita atenção, né? Esse tipo de trabalho é muito atrativo para eles e a gente se aproveita desses momentos para poder estar dialogando com eles sobre os temas. Esses momentos aí são do cartaz em vermelho, as meninas estão elaborando ainda, e nesse outro maiorzinho que vocês estão vendo aí com as fotos em preto e branco, já é no dia da apresentação. Esse é mais abaixo, que ela está com os estudantes estão com cartão, eles estão montando a estrutura para fazer os barracões, né? Pode seguir, Alessandra. A gente tem como base, além do livro didático que a gente utiliza, né, que a gente escolhe, é uma escolha nossa. Eu e a Adriana, a gente geralmente escolhe junto, a gente analisa as obras junto com a equipe da secretaria, né? A gente tem um encontro mensal com os professores de História e Geografia, mas a gente tem um grupinho menor que a gente geralmente escolhe essas obras juntas. E essas obras dão conta exatamente da nossa visão do que é o ensino de história, né? E aí a gente tem como base o livro didático dos meninos, mas a gente também traz outros materiais, a gente vê traz para a sala, inclusive, para eles verem, para estimular. E aí, nesse momento, a gente acaba descobrindo algumas pérolas, né? Eu nunca tinha tido contato com esse livro de Djalma, já tinha procurado, eu tinha conseguido um de Luiz Maranhão, mas o de Djalma não. E aí, no momento que a gente estava preparando, elaborando, cada professor aparece, eu tenho um livro assim, eu tenho tal material, e aí a gente entrou em contato com esse livro de Djalma, que era da diretora da escola, na época, né, e foi também base para o nosso trabalho. Na apresentação do Círculo de Cultura, como a Aline falou, a gente leu um trecho desse livro, mas talvez aqui não caiba até pelo tempo, mas é um material que nos serviu vamos dizer, de inspiração, né? É um livro inspirador mesmo, o que Djalma coloca
nessas cartas é assim, toca a gente, estimula a gente a trabalhar mais e mais dentro dessa temática. E aí a gente colocou para vocês, para que vocês pudessem ver, não sei se todos conhecem, mas é um livro muito bom. Hoje acho que não tem mais edição dele, somente se você conseguir assim, um amigo, como a gente conseguiu, uma amiga que eu peguei emprestado e está guardado comigo, estou guardando para ela até hoje. Pode seguir. Dá só um pause, Natal, por favor. 25 de janeiro. Esse vídeo aí, gente, dentre as coisas que a gente produziu, a gente tem uma aluna muito habilidosa, assim, gostava de mexer, a gente tem, normal, né, pela nossa época, a gente tem mais dificuldade de mexer em algumas tecnologias, mas eles são bem desenrolados, e a gente tem uma aluna, na época, no 9º ano, que gostava muito de vídeo, dessas coisas, e a gente fez um trabalho específico com essa aluna no dia da mostra. A sala de vídeo ficou reservada para que eles entrassem, né, quem quisesse, entrasse e conhecesse um pouquinho da história de Luiz, narrado por essa aluna. E aí a gente trouxe o vídeo, eu não sei se ele está todo, mas também se pode passar só um trecho, Alessandro, se ficar muito Poderia demorado. dizer só o nome da aluna, por gentileza? É Live. É a mesma, foi Alessandro que perguntou? Não, foi a Temilson, né? É a mesma Isso, aluna, Artemis. Sim, é a foi. mesma aluna que aparece na imagem que a Adriana falou, na frente da escola, fazendo uma intervenção com a gente. Hoje, essa estudante, na época, né, a gente sempre participa dos movimentos de rua e tudo, e um desses que a gente foi, essa menina implorou para ir, a gente com medo de levar, porque são de menor, eles são de menor, né, a gente com medo do que podia acontecer, e aquela pressão toda nas escolas, mas a gente falou com a mãe, e essa menina passou a participar de uma atividade com a gente na rua. E depois disso, ela saiu da escola, terminou o 9º ano, e ela foi para o ensino médio. Hoje ela está num partido político. E a gente tem se encontrado em algumas ações de rua, assim, que é muito gostoso de ver, que foi ali que ela começou a ver, começou a entender e se posicionou politicamente, né? Ela está numa entidade secundarista, eu acho, a UESP, eu acho. Uma das entidades secundaristas do movimento estudantil. Pois é. Vou projetar o vídeo, Keila, aí você me diz até onde, tá certo? Tá. Natal, 25 de janeiro de 1921. Natal é conhecida como a Cidade do Sol, a Noiva do Sol. A cidade que a luz é constante, mas já teve seus dias sombrios. Cidade de memória frágil. Natal que guarda em seus prédios, seus edifícios antigos, as marcas do poder das oligarquias. Cidade de uma beleza natural incomparável. Por muitas vezes chamada de esquina do continente. Esconde em sua história a vergonha de ter um dos filhos mais ilustres, um preso, um torturado, um desaparecido dos porões da ditadura militar. Luiz Ignácio Maranhão Filho. Pode Luiz nasceu no parar. bairro de Tirol. Filho de Aline, Luiz. acho que já deu. Então, o vídeo ele fazia mais assim uma reflexão para que os alunos conhecessem realmente a história de Luiz e sair um pouco da questão só do papel, né? Deles visualizassem, até vissem a cidade. A ideia era essa. E foi um trabalho que assim teve uma repercussão bacana na escola. Esse próximo slide agora trata da formação de História e Geografia, e aí a Adriana vai conversar com vocês um pouquinho sobre ele. Voltando. Bom, gente, durante o ano de 2024, né, o ano passado, a gente teve vários momentos para relembrar os 60 anos do golpe civil-militar, e entre eles teve a produção desse livro, que eu acho que a Aline já deve ter apresentado aí junto com os colegas, né, que é os 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte, né, que é uma coletânea de publicações que trazem aí pesquisas com resultados depois da Comissão da Verdade de vários atores, de vários lugares e instituições referentes aqui ao nosso estado, a ditadura aqui no nosso estado. Então, o ano passado, foi convidado pela equipe de formação, né, de História e Geografia, para fazer essa conversa sobre um pouco das pesquisas que a gente trabalhou
3 professores de história, também da rede municipal, o professor João Maria Fraga, eu e a professora Giane Fialho, que fizemos artigos e vimos, né, fomos, né, para essa discussão que ele já tinha mencionado anteriormente, mensal, que reúne os professores de História e Geografia da rede municipal. Então, a gente foi trazer essa temática, as discussões acerca de ditadura militar, nesse contexto da formação, e também tentar dialogar desse tema tão importante, né? Então, o professor João falou sobre o livro, falou sobre as tentativas de golpes consolidados e também os não, né, durante todo o período da República, que é a parte introdutória do livro, dos 60 anos, e nós também trouxemos, eu trabalhei com militantes estudantis, inclusive esse trabalho de pesquisa, o que eu tinha feito lá na graduação, e continuei durante todo o período que eu estava na UFRN até o mestrado, foi sobre a militância estudantil da década de 60 até os anos 90, tem um artigo nesse livro, e também é uma das fontes, uma das bases que eu trabalhei durante os meus trabalhos dentro de sala de aula com estudantes, que é até o próximo slide que a gente vai apresentar, vai ser sobre isso, né? Então, a professora Giane Fialho tem um dos artigos dela no livro, falando sobre a trajetória política de Luiz Inácio Maranhão Filho, né? Falando de toda essa vida dele até o seu desaparecimento, e a gente aproveitou para fazer essa discussão com os professores durante, só para mostrar que é muito importante, inclusive, assim, a gente está aqui com vocês, mas, ao mesmo tempo, está tentando levar, e 2024 foi um ano que não só teve o livro, mas aulas de espetáculo, o próprio Alessandro, né, com os 8 inimigos de setembro, faz essa discussão, aulas de campo, com Luciano Capistrano, enfim, várias outras afirmações que a gente fez, e que é importante que seja feito daqui até, enfim, bem mais. Pode passar, professor. Esse outro trabalho que a gente está trazendo agora foi um trabalho também que a gente realizou na Escola Luiz Maranhão Filho, no ano de 2024. No ensino fundamental, essa temática de ditadura é um tema que a gente está sempre trabalhando nos 9º anos, porque a gente segue aquela questão cronológica dos conteúdos que são apresentados, e o século XX, né, com todos os seus conflitos e transformações, ele é apresentado nessas turmas de 9º anos. Então, a gente vem trabalhando desde o período lá da Primeira República, chegando também nas questões internacionais, nazismo, fascismo, direitos humanos, vai aparecendo aí, porque a gente vai falando dos conflitos, e a ditadura militar chega assim, é uma discussão praticamente do 4º trimestre, que é quando a gente já está quase fechando, né, o ano, embora a gente esteja sempre fazendo as relações com os outros momentos da história e também com as outras disciplinas. Então, lá no ano passado, a gente tentou relacionar a discussão que a gente ia ter com relação aos conteúdos da ditadura militar a um projeto que estava sendo desenvolvido pela escola dentro do contexto das ODS, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós tentamos ligar essa discussão de direitos humanos, de movimentos sociais, que foi o que a gente escolheu para trabalhar com os meninos, e dentro dessa discussão dos movimentos sociais, focamos na ditadura, nos conflitos, escolhemos 3 movimentos para a gente tentar trabalhar, movimentos identitários, que tinham relacionamento com eles. Fizemos essa escolha com outros professores que também trabalharam dentro das suas disciplinas, algo relacionado ao movimento negro, ao movimento de luta nos bairros. Nós temos uma comunidade onde muitos dos nossos alunos são de assentamentos, participam desse movimento, têm suas casas, já muitos deles que ainda não conquistaram, mas outros que já conquistaram através do movimento de luta nos bairros, e se identificam com isso aí. E também trabalhamos o movimento estudantil, eles estudantes trabalhando a história desse movimento estudantil na escola. Dá para passar mais um pouquinho, por favor, professor? Então, a gente fez um trabalho de pesquisa com os meninos dos 9º anos, onde eles... Diana, antes de você seguir uma palavrinha, pode. Importante a gente colocar que, assim, como escolha nossa, é uma orientação nossa, todos os anos, a gente trabalhar dentro dessas temáticas. Então, todas as propostas que vêm, mesmo que seja de outra área, por exemplo, as ODS, foi uma ideia que partiu de uma professora de ciências, né? Ela imaginou lá no começo do ano
que podia nortear nosso trabalho. E aí, como a gente gosta e acha importante trabalhar essas temáticas, a gente foi olhar dentro das ODS aquela que caberia melhor essas discussões. E aí foi assim que a gente decidiu por esse tema, né, por essa ODS, trabalhar com essa questão dos movimentos sociais. E foi assim que apareceu aí essas temáticas que têm relação com, como a Adriana falou, com os meninos do bairro, com os próprios estudantes. E aí eles começaram a fazer pesquisas sobre esses movimentos, trabalhando a trajetória, por exemplo, no movimento estudantil. A gente foi vendo as instituições estudantis antes da ditadura, o contexto da história de como os estudantes se organizavam através da União Nacional dos Estudantes, e outras organizações, até aqui mesmo no Estado, a Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas, que eram entidades que surgiram antes do período da ditadura militar, mas tiveram vamos dizer assim, um interrompimento, né, no processo de ditadura, porque deixava de estar na legalidade, embora tenham tido ações, como a gente viu, congressos na ilegalidade, onde teve grande repressão e prisões, entre mais. Mas, a gente vai estudando esse período, vai falando sobre ditadura, vai trazendo essa repressão aos movimentos, a professora falando do movimento negro, que também teve uma efervescência, teve um certo, depois aí, já no contexto aí do finalzinho da ditadura militar, dos anos 70 e 80, com nomes importantes, e a ideia era que eles fizessem a pesquisa, produzissem material, produzissem textos, né, a gente trouxe aí, não dá para ver porque está bem pequenininho, mas esse é um resumo de textos que eles produziram sobre as pesquisas que fizeram, mas o objetivo final é que eles fizessem vídeos. Esses vídeos eram vídeos jornalísticos, eles fariam a escolha do seu movimento, faziam um vídeo curto de 3 minutos, aí eles iam trabalhar várias habilidades, né, porque desde a oratória, desde o se portar, a dinâmica do vídeo, o que é que eles iriam apresentar, a pesquisa. Então, a gente teve várias turmas que apresentaram vídeos diferentes, muitos deles usando o ambiente da escola, outros, como quem estava no MLB, fazendo lá no próprio assentamento onde eles já estão morando, alguns lá no bairro do Planalto, outros utilizaram o Parque da Cidade, que é um lugar próximo à escola também, onde eles têm acesso, então foram para o Parque da Cidade para fazer algumas e se colocaram como se fossem os estudantes, ou como se eles mesmos fossem alguém desse próprio movimento, o movimento de luta nos bairros. Eu sou da direção nacional, eu sou presidente da União Brasileira dos Estudantes, ou da União Nacional, então eles faziam e faziam a entrevista, perguntavam, então a gente compilou todos esses vídeos para fazer uma produção para mostrar, né, durante o evento da culminância, que é a nossa mostra cultural, essas realizações. Ao mesmo tempo que a gente fez isso, a gente viu com eles a possibilidade de trazer pessoas, lideranças relacionadas a esses movimentos para a escola, para fazer uma mesa redonda, um grande bate-papo. E a gente está aí mostrando, tem a professora Rosália, né, uma professora que faz parte também da rede municipal de educação, com a qual a gente aprende muito, uma liderança negra, uma mulher que traz essa afirmação, né, do identitária, e aí mora na Ridinha, fala até, né, usa muito, eu moro na AF, meu quilombo, usa, então ela veio falar um pouco dessa trajetória do movimento negro no Brasil. Esse outro rapaz, que é o Michael, ele é coordenador do movimento de luta nos bairros, foi um contato dos próprios alunos, professora, eu tenho um menino lá perto da gente que ele é do movimento, ele é liderança tal, então a gente entrou em contato com ele através do próprio aluno, e o Pedro Gork, que foi, né, é um estudante potiguar, que foi o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas recentemente. Oi. Só, no caso do rapaz do Michael, eles entraram em contato pelas redes sociais, que é outra dinâmica, assim, que a gente tem aprendido bastante. Eu digo, Adriana, a gente nem é tão velha assim, mas o menino tem uma pegada bem diferente. A gente estava na aula, e quando surgiu, que movimentos a gente vai trabalhar? O que é que vocês querem trabalhar? O que é importante? O que é interessante para vocês? E aí um dos alunos falou sobre isso, e ele estava com o celular na sala, ainda não era proibido o celular em sala, ele estava com o celular em sala e ele pesquisou na hora, e aí ele viu esse rapaz, e aí mandou um direct,
E aí, depois, no outro dia, o rapaz respondeu, e aí foi quando a gente começou a articulação, fazer os contatos para que eles pudessem vir, né? Ele e a outra companheira também que foi fazer, que acompanhou ele nesse dia. Então, assim, os meninos são muito articulados. Tem o nosso direcionamento? Tem, mas eles também são muito ativos, assim, para sacar umas coisas que a gente. Eu fiquei pensando, né, onde é que a gente vai achar? Eles querem falar sobre isso, nós vamos falar com fulaninho de tal movimento que a gente conhece, mas aí eles não tinham esse contato direto com esse rapaz, pegou pela rede, e aí já é uma outra dinâmica, é uma outra forma de se portar aí, né, que a gente vai aprendendo muito com eles. Por isso que a gente está tão jovem ainda. E aí a gente pensou assim com eles de envolver outros professores, é uma dinâmica que o professor de geografia, o professor de ciências, que ficou nessa parte de capturar esses vídeos, de fazer a edição depois, e aí, inclusive, que ele está falando, se surpreende, porque eu não tenho condição de fazer um vídeo desse não, o menino chega com o negócio já pronto, bem bonitinho, arrumado, bem legal, e surpreender a gente. E aí, uma outra coisa que a gente fez foi pensar nessa mesa redonda para que fosse conduzida exclusivamente, pode passar, professor, o outro slide que tem um pouco mais da imagem da mesa. Então, se as coisas são construídas por nós, se as coisas não estão muito legais, eu acho que é depois... tem gente sem casa, se tem negro sofrendo racismo... Acho que... Não, volta. Antes de introduzir o vídeo do Gork, então, nessa discussão da mesa, a gente botou as próprias alunas, elas fizeram a apresentação da mesa, elas ensaiaram a apresentação de cada convidado, né? Então, fizeram um ping-pong, nos surpreenderam, porque muitas vezes elas têm uma desenvoltura, muitas delas, as duas meninas que estão à frente, que estavam à frente conduzindo, estão no IFRN agora, a escola, inclusive, é uma escola que tem uma situação bem precária de estrutura, mas consegue, através de um envolvimento bem grande, que a gente consegue envolver os estudantes, aprovar muitos meninos na escola técnica, né? A gente conseguiu, acho que foi a escola municipal desse ano, acho não, foi que conseguiu mais estudantes o ingresso dos estudantes no IFRN. Vai passar um vídeo agora, uma das falas, que eu achei uma fala potente, a gente concorda que seja uma fala potente, que de certa forma fez com que os meninos, eles prestaram atenção, a escola não é grande, esse pátio aí é o espaço que a gente tem, assim, de interação, a gente não tem quadra, a educação física é feita entre as salas de aula, mas eles conseguiram ficar envolvidos. Essa parte de arrumação, aí a gente também faz tudo isso através de mutirão. Aí quem é professor de escola pública sabe que a gente pensa na coisa, mas para realizar dá um trabalhinho, mas deu certo. Pode passar a fala do Pedro Gork, por favor, professor Alessandro. Então, se as coisas são construídas por nós, e se as coisas não estão muito legais, se tem gente sem casa, se tem negro sofrendo racismo, se tem mulher sendo agredida, se tem rua sem asfalto, se tem bairro sem saneamento básico, se tem criança sem escola. Então, se esse mundo que a gente constrói não está do jeito que a gente quer, que a gente sonha, que a gente precisa, aí recai para a gente o desafio que o movimento social constrói todo dia, que é de construir uma outra coisa, que é de fazer diferente, que é pegar as nossas mãos e construir uma outra sociedade. E esse é o pensamento que guia desde muito tempo, desde quando nasceu a escola no Brasil, os meninos, as meninas, os homens e as mulheres que fazem parte desse movimento que Jamile muito bem trouxe, que é o movimento estudantil. Que nada mais é do que aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Vocês são estudantes que estão nesse momento se juntando aqui nesta roda, nas salas de aula, aqui na Escola Luiz Maranhão Filho, para construir não somente as suas vidas, gente, mas para construir algo muito maior. E não que a vida de vocês não seja gigante, mas construir algo muito maior, que é o nosso futuro, que é as vidas, a vida coletiva que a gente tem. O movimento estudantil, então, é justamente que seja cada vez mais perto daquela que a gente precisa. Que seja cada vez mais próxima de uma escola que ajude a transformar a sociedade como um todo. Que nos dê o direito de... E aí a gente termina, né, a culminância do projeto maravilhados, assim, por ter acesso
eles que veem esses movimentos, embora estejam inseridos, mas muitas vezes vem a conversa, vem um discurso que marginaliza, né, o movimento luta nos bairros, os outros movimentos. Então a gente dá acesso, a gente sabe que muitas vezes muitos deles aí não vão ter nem a relação de se reconhecer, mas lá no futuro vão fazer esse link com as outras escolas que vão estudar, com os outros estudos que vão ter, os outros movimentos, quando eles tiverem essa noção de pertencimento. Então, a gente fica muito feliz, né, ficou muito feliz de ter realizado esse trabalho, e esse ano, agora que ele vai falar de um trabalho que a gente fez, que acabou semana passada, a gente exaurida, mas assim, que também nos deixou muito felizes com a finalização. Pode passar, professor. Felizes e mortas. É bastante cansativo fazer um trabalho desse porte, né? Eu vim até esse ano, assim, querendo frear, tô ficando velha. Eu dizendo a Adriana, parece que ano que vem eu preciso fazer um trabalho, preciso fazer um trabalho menor, porque a gente começa com uma coisinha pequenininha e a coisa cresce, cresce, e o menino também começa a dar ideia e acaba sendo um trabalho gigantesco, né? Esse ano a gente trabalhou com os direitos humanos, a gente fez a sala dos direitos humanos, e a nossa ideia, desde aquele vídeo lá, que Live plantou a semente, e nós ficamos com essa questão de vídeos, de produção de vídeos muito latente, e aí a gente pensou desse ano de fazer uma atividade imersiva, né? Eu gosto muito desse tipo de atividade, eu acho que impacta muito, e eu sei que o acesso desses estudantes a uma experiência dessa é muito distante, né? Muitos não conhecem questão de teatro, de museus, né? Desses espaços que ficam muito mais é muito longe para eles, é muito distante da realidade deles. E aí eu pensei, vamos fazer uma experiência imersiva dentro da escola, fazer com que eles experimentem minimamente. Vocês não têm noção, assim, das dificuldades. Eu sou uma professora que falo muito, reclamo muito, faço, mas eu reclamo e aponto onde estão todos os erros. A escola tem alguns problemas estruturais gigantes. Um deles é a energia da escola, de todas as salas, são interligadas num único botão. Se você apagar uma sala, você apaga 13. É uma sala com 13 salas de aula, funcionando 13 de manhã e 13 à tarde. Então, assim, o primeiro problema, como é que nós vamos fazer uma sala imersiva com projeções se a gente não pode apagar a escola, né? A gente não pode apagar a sala, não tem uma sala que ficasse totalmente escura ou com uma penumbra para a gente poder trabalhar. Então, a gente já começamos a pensar como é que nós faríamos aí, como é que a gente executaria esse projeto. E aí a gente pensou de fechar todas as lâmpadas da escola e todas as áreas que tivessem luminosidade dentro de uma sala. Fizemos isso, quase que morremos de calor e matamos os meninos também, porque não tem ar-condicionado. São 3 ventiladores, a gente pegou a sala que funciona 3, porque nem todas funcionam, tem duas que só funciona um ventilador, as demais 2, e a gente pediu encarecidamente que deixasse a gente que funciona 3 ventiladores para poder fazer a experiência. E aí a gente começou a batalhar, né, os equipamentos. A gente não tem data show. Um meu, um de Adriana, um do coordenador, um do outro professor. A gente foi juntando material e foi começando a pensar que a ideia poderia ser, de fato, executada. Enquanto a gente pensava nesses detalhes, que isso tudo é muito rápido, viu, gente? Por isso que professor cansa tanto. A cabeça da gente não para. Enquanto a gente vai pensando em como colocar isso em prática, a gente tem que trabalhar também com os meninos os temas, né? E aí a gente fez durante o 4º bimestre, a Adriana tem alguns nonos anos, eu tenho um nono ano, a gente divide a carga horária lá na escola, e a Adriana foi por um caminho, eu fui por outro, mas a gente chegou todo mundo no mesmo canto, que era os direitos humanos, que era o que a gente queria, né? No meu caso, eu trabalhei com produção de slides, eu estou começando a trabalhar com eles já desde séries anteriores, para eles não apresentarem mais trabalhos em cartazes, botando na cabeça deles que eles estudarão no IFRN, estudarão na UFRN, que eles vão precisar se envolver com outras tecnologias, né? E eles estão começando a trabalhar
com material de slides. Então, eu trabalhei com os alunos, dividimos por temas, trabalhamos mulheres na ditadura, estudantes na ditadura, negros na ditadura, indígenas na ditadura, professores na ditadura, e eles foram fazer a pesquisa sobre essas realidades. E aí, assim, as pesquisas vêm das coisas mais cabeludas do mundo, né? E aí, mais uma vez, a gente tem que fazer a intervenção, a gente precisa direcionar para alguns espaços mais seguros, né? A gente tem conversado muito isso com eles. Então, eu direciono, converso, olha, isso aqui é seguro de você pegar, essas informações, elas são coerentes, elas são pesquisas, são produções a partir de pessoas sérias, de professores, e por aí eles foram fazendo a pesquisa deles, e no bimestre eles apresentaram esse trabalho. Concomitantemente, eu fui fazendo com eles a relação desse momento lá atrás, as mulheres na ditadura, os indígenas na ditadura, os negros na ditadura, com a realidade atual. E aí eles iam fazendo esse paralelo, como está hoje, né? Como é que esses direitos eles foram conquistados ou não? O que falta? O que a gente já tem, né? Que movimento a gente pode fazer para ampliar? E aí a gente foi discutindo sobre isso durante as aulas, e eles foram juntando material na produção. Também a ideia era a gente produzir um vídeo de aproximadamente, a ideia inicial era que ele fosse de 5 a 6 minutos, para fazer essa experiência na escola. Por que tão curto? Primeiro, que a gente não aguentaria ficar nessa sala tanto tempo, porque a estrutura da escola não é viável. Depois, porque a questão da concentração mesmo dos meninos, ficou uma sala que podia entrar alunos a partir de 6º ano, que é a realidade que a gente trabalha, então significa que a gente entraria meninos de 11, 12, e moças e rapazes de 15. Então, a gente teria que ter um tempo, assim, que fosse razoável para a concentração dos estudantes, e por isso a gente optou por fazer mais ou menos de 5 a 6 minutos. Quando a gente finalizou o trabalho, eles juntaram tanta coisa, eles pesquisaram tanto, pegaram tantas imagens, tantos trechos de vídeos, que quando a gente juntou, daria brincando mais de 30 minutos, que foi um trabalho gigante para a gente poder fazer a seleção, para poder diminuir o máximo que a gente podia. E o máximo que a gente conseguiu foi 9 minutos e pouquinho, que é a produção do vídeo. E a gente tem só um trechinho no final para vocês terem uma ideia. Esse material, ele foi... o texto, ele é falado por um aluno, por um estudante chamado Luiz Henrique, né? Muitos têm vergonha da voz no áudio, minha voz não é boa, eu fico com a voz de criança, e não querem fazer, mas esse aluno, ele tem um desejo, ele gosta bastante de fazer esse tipo de trabalho, e aí a gente foi amadurecendo com ele, e é ele quem faz esse vídeo. Essa sala aí, como vocês estão vendo, ela ficou toda fechada, a gente chamou a Sala dos Direitos Humanos. Pode passar, professor Alessandro. Acho que tem umas imagens internas. Foi como a gente pensou a sala, a gente conseguiu 5 data show, desse jeito. Me empresta o teu, me empresta o teu, me empresta o teu. Por quê? Porque o da escola não tinha a nitidez, estava funcionando apenas um dos 2 que tem, então, aquela dificuldade que vocês imaginam. Então, a gente conseguiu 5 projetores, a gente colocou 4, porque quando a gente colocou, ficou tão quente, eu acredito que pelos equipamentos, tudo ligado na mesma sala. Detalhe, essa escola tem uma história de uma queda de energia que vive queimando os equipamentos do povo, aí era tudo cheio de filtro de linha, de tudo, para poder garantir que todo mundo saísse com os equipamentos inteiros, do jeito que chegou. E aí a gente fez a projeção nas 4 paredes da sala. A ideia era que a gente pudesse unir essas projeções para não ter nenhum espaçozinho desse aí sem vídeo, mas infelizmente a gente não conseguiu por esses motivos todos que a gente passou para vocês aí. Mas a ideia foi colocá-los no centro da sala e que eles poderiam assistir e ouvir esse vídeo, essa produção, de todos os espaços que eles estivessem, né? A gente tentou transformar, já que estava tão quente, estava começando um período tão quente, a gente tentou transformar num ambiente mais confortável possível. E eu não sei se por ser confortável, ou por ser diferente, ou por ser sobre esse tema, a gente teve aluno que queria repetir, era confusão na fila para entrar na sala dos direitos humanos, porque eles queriam rever o vídeo, o que foi muito bom.
A gente sempre faz a crítica depois do nosso trabalho, né? A gente tem, eu acho que o trabalho atingiu o que a gente queria, mas aí a gente vai ampliando, né, a nossa visão. Depois que a gente finalizou, eu conversei com a Adriana e a gente pretende fazer ele um vídeo inclusivo, porque a gente tem estudante na escola surdo e a gente não teve o tempo mesmo, a organização, o momento para fazer uma janela para um aluno surdo. E eu fiquei muito mal no dia, quando um aluno, ela é minha aluna, ela chegou e me pediu para assistir o vídeo. E aí eu conheço um pouquinho de Libras, não sou, assim, a oitava maravilha, mas trabalho numa sala de recurso multifuncional no outro turno e conheço um pouquinho de Libras, expliquei para ela sobre o vídeo que era, e disse que após a gente faria uma janela, que ela teria a oportunidade de ver, de fato, como ela merece, né, com a inclusão da língua dela, e ela assistiu e adorou as imagens que viu, né, o contexto, obviamente, perde-se muita coisa, e aí a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para esse público que está na escola, né, está em todos os espaços, e a gente precisa observar. E aí a gente produziu esse vídeo, a edição, a linha aí, de Mariano, né, que foi orientanda de Aline, e Mariana tem uma habilidade com vídeo, aí junta a nossa vontade, Live botando na cabeça da gente que a gente podia fazer vídeo, e Mariana na edição, e a gente conseguiu produzir esse vídeo aí que vai ficar para a escola, né? É um documento, um material que vai ficar para a escola. Nós trabalhamos em 4. Nós trabalhamos com as disciplinas de ciências e matemática. E aí, como é que a gente conseguiu juntar isso aí, né? O professor de matemática, os de matemática, em geral, eles adoram trabalhar com estatísticas, com gráficos, e aí a gente trabalhou com estatísticas e gráficos voltados para os direitos humanos dentro da escola e no bairro deles. E aí eles produziram gráficos. O professor trabalhou com um programa, a princípio, com uma certa resistência. Não, o menino tem que fazer a cartolina, porque ele tem que ter trabalho. E eu e a Adriana do outro lado, não, mas a gente precisa que da cartolina ele transforme isso num arquivo, para a gente poder montar e deixar o trabalho redondinho. Já o de ciências viu nessa temática um caminho para trabalhar com a questão da genética, os direitos das pessoas que nascem com alguma deficiência, né, e que direitos essas pessoas têm na sociedade. E aí eu e a Adriana fomos pelo caminho aí que já é comum, que a gente vem conversando com vocês, e eu acho que ficou um trabalho bem bacana, um vídeo de 9 minutos e 46 segundos, para ser bem exata, mas que eu achei que ia ser muito difícil dos meninos ficarem, mas, para minha surpresa, mesmo com todas as dificuldades, a gente conseguiu fazê-los se envolver. E eu acredito que a maioria dos estudantes da escola assistiram. Uma pena que só os estudantes do turno matutino, porque a escola é tão sem estrutura que a gente não pode juntar o matutino com o vespertino, porque não cabe todo mundo. Então, somente os alunos do matutino assistiram. A diretora depois conversou com a gente se poderia ficar para o vespertino, mas como a gente tem outra escola, tem outras demandas, a gente não tinha como deixar isso aí na mão somente dos alunos, embora a gente tenha treinado eles bastante para fazerem sozinhos, para organizarem o momento sozinho, a gente ensaiou não sei quantas vezes para eles fazerem, embora a gente tenha combinado e conversado com eles que antes do vídeo era importante eles apresentarem o trabalho, falarem sobre o que como foi o trabalho deles, mas deixá-los sozinhos num turno não era adequado, então a gente optou por não ficar no turno vespertino, e aí parte da escola, infelizmente, não assistiu, mas tem outras oportunidades, já que o material fica, né? O bom de se trabalhar com vídeos é isso, você tem uma produção que fica, diferente de uma sala que você monta com material e depois parte daquilo se desgasta, vai para um depósito, para um almoxarifado e tempos depois nem existe mais. O vídeo ele vai ficar e vai poder ser visto, inclusive por outros alunos em outros anos que venham estudar na escola, né? Adriana, quer falar alguma coisa? Estou vendo você assim meio com vontade. É o tempo, que a Aline já chamou a atenção aqui. Olha, e foi?
Não, eu disse, Adriana, a gente consegue 10 minutinhos para a gente poder fazer o debate. Ela fez, sim, acho que conseguimos, mas não se preocupe não, a gente vai trabalhando aqui com o que dá, porque eu sei que é muita coisa. Vai falar, Adriano? Segue. Não, vai fechar mesmo, vai fechando. Passa o outro slide, professor. Bom, aí são as produções, né? A gente fazendo mesmo, botando a mão na massa. Vocês estão vendo nessa imagem, a imagem de cima no centro, a gente tem um aluno e uma aluna, o aluno Luiz Henrique, que é o áudio é dele. A gente fez gravações, primeiro fizemos com microfone, depois não deu certo, fizemos no celular, mas enfim, ficou de uma forma adequada que pudesse ser apresentado. Esses trabalhos que vocês estão vendo, essas meninas em pé, ou essas outras duas sentadas, elas estão apresentando trabalhos mesmo, antes, né, da pesquisa, foram fazendo os trabalhos e apresentando para a gente numa salinha lá, que a gente chama sala de vídeo, e esses outros movimentos que vocês estão vendo aí na esquerda da imagem, você tem os alunos fazendo aquilo que eu disse a vocês. Primeiro a gente teve que escurecer a sala, fechar tudo, preparar tudo para poder fazer as projeções, e aí já foi no dia mesmo da atividade. Pode seguir. Entrou direto no vídeo. Deixa eu só... a gente colocou esse material que vocês vão ver como produto final, mas o produto final, assim, que a gente vai poder apresentar, que ficou mesmo, mas eu penso que o grande produto final mesmo está com os alunos, está com o que a gente conseguiu fazer com eles, está com o que eles vão levar. Esses alunos aí, a gente tem... boa parte, foram 94 estudantes da escola inteira, fizeram a prova do IF. Nós temos 62 aguardando, tem aqueles que são eliminados na prova objetiva, são 63 aguardando a correção da redação. O ano passado a gente teve foram 36 aprovados, e esse ano a gente espera... O áudio está com problema, eu acho. Está ruim? Agora tá bom, mas tá. Então, vão levando aí essas experiências e vão ter outras tantas aí por onde forem caminhar, né? Aí na próxima imagem, professor Alessandro, são 2 vídeos, se você puder parar são pequenininhos, curtinho, tem uns 18 segundos, só para vocês terem ideia. Que direito é condenado pela Comissão da Verdade? Que direito a morte do professor, deputado e advogado Luiz Inácio Maranhão? Os crimes desvendados pela Comissão da Verdade, a morte do professor, deputado e advogado Luiz Inácio Maranhão Filho é confirmada como assassinato pela ditadura. Seu corpo jamais encontrado. Seu irmão Djalma Maranhão, perseguido e exilado por forças militares, engrossa a fila dos muitos que morreram imaginando um país melhor. Djalma foi prefeito de Natal e liderou uma das mais belas campanhas de educação popular do Brasil e do mundo, chamada Campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. Trabalhadores profissionais de todas as áreas. Você tem? Será que existe... Que direito você tem? Será que existe algo que te garante seus direitos? Ou esses você precisa disputá-los diariamente? Os direitos humanos são um conjunto de princípios que te garantem que todos sejam tratados de igual forma. São eles que te permitem ser considerado igual diante de todos que vivem em sociedade. Então, esses aí são os ensaios, a gente está ensaiando para poder iniciar as apresentações. E o slide seguinte são os professores que fizeram parte, esse de vermelho, professor Israel Sharon, de Ciências, eu, Keila Monique, de História, Alisson Santiago, de Matemática, e Adriana Patrício, de História também. O áudio é do estudante Luiz Henrique e a edição de Mariana Tavares. Pode. Acho que conclui aí. Terminou. Concluiu. Então, lembrar assim que o vídeo a gente tentou fazer nesses 9 minutos
uma seleção de acontecimentos de todo o final, desde a ditadura até o finalzinho do século aí, trazendo indígenas, trazendo o movimento de sem terra, trazendo nomes que são importantes, a gente botou, que eles também trouxeram nos seus trabalhos, né? Que ele trabalhou pela vertente lá, eu trabalhei um pouco também com tanto as violações de direitos humanos no período da ditadura, como também um pouco do que veio depois, de Chico Mendes, a gente passou aí pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, passou por Marielle Franco, inclusive um pouco também da história das chacinas que estão acontecendo também nas favelas, né? Acontecem até os dias atuais. E isso. Esse vídeo, Aline, professor Alessandro, Artemilson, o vídeo, a gente pode, de repente, compartilhar com vocês. É um vídeo simples, um vídeo, assim, amador, mas se vocês quiserem, se vocês tiverem curiosidade de ver como ficou e tal, a gente pode compartilhar para que vocês possam ver. Beleza. Alessandro? Estou aqui. Terminaram? Sim. Ok. Bom, então nós vamos abrir, né, para perguntas, comentários. Só lembrando que eu já postei aqui o formulário para que cada um possa registrar sua presença aqui. Deixa eu botar aqui, só para chatear Artemilson, deixa eu botar aqui eu com a camisa do Mengão. Bom, então nós temos aqui algumas inscrições, né? Temos Artemilson, Aline, Carolina, e quem quiser pode ir levantando o dedinho, e aí a gente vai... Vamos tentar fazer comentários em 3 minutos para o máximo possível garantir outras participações. Sim. Então, por favor, Artemilson, pode começar. Obrigado, professor flamenguista, que usa camisa. Olha só, Adriana, eu lhe conheço. Sim, professor. Eu lhe conheço, não é de hoje. Bom, mas deixa isso para lá. Assim, eu acho que você já tem uma história de militância na educação que não me é estranha. Mas eu queria parabenizar vocês. Assim. Eu sou de uma geração que fez a transposição do chamado vídeo das aulas ditas tradicionais, né, do ponto de vista da abordagem metodológica, para abordagens um pouco mais dinâmicas. E nessa perspectiva, o vídeo inclusive foi tema de minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. E então eu não tenho muito que comentar, porque isso já é uma coisa que está entranhada, né? Ou o professor ele faz esse movimento, né, digamos assim, de se filiar mesmo às novas linguagens, que é o que se apresenta na cultura, ou então ele vai ter muita dificuldade de dialogar com os alunos. Mas, assim, especificamente no que diz respeito à temática, eu anotei cinco pontos aqui que eu acho muito, muito assim, que eu queria que daria para a gente passar o resto da noite falando. O primeiro ponto é parabenizar vocês pela mobilização. Não é fácil mobilizar alunos para uma temática tão árida e, de certa forma, tão controversa nesses momentos que a gente está vivendo, porque você tem, né, ideologicamente, muitas, digamos assim, coisas atravessando muito essas criaturas que a gente encara. Então, a mobilização ela é fantástica. A segunda, a coragem. Eu tenho certeza que vocês enfrentaram alguns obstáculos que certamente poderiam ter feito vocês recuarem e não trabalharem essa temática e, sobretudo, trabalharem na perspectiva que vocês trabalharam, né? Radicalizarem, porque eu acho que é um momento de radicalização. Verticalização e radicalização mesmo. A terceira é a crença no potencial do aluno. Isso é, para mim, a coisa mais importante que eu levei comigo durante toda a minha trajetória de docente em sala de aula. Eu sempre acreditei no aluno, eu nunca desacreditei, justo porque há conflitos geracionais e você tende a entrar numa sala de aula com alunos muito jovens, você já sendo um quase ancião como eu.
Então tem que fazer uma leitura muito assim, muito apurada, muito acurada. A quarta, o caráter interdisciplinar. Isso é maravilhoso, sabe? Vocês conseguiram, numa temática que poderia ser só uma temática de história, ou de sociologia, ou de filosofia, né? Engendrar outras disciplinas que estão fora desse arco das chamadas ciências humanas. Isso é maravilhoso. E a quinta é o significado do que vocês fizeram enquanto resultado, produto, que você me prometeu mostrar depois como o vídeo que vocês fizeram como material didático, que é isso, Sandro, que a gente tá buscando. Eu sempre vi a possibilidade de, junto com os alunos, produzir materiais didáticos para auxiliarem nas minhas aulas com outros alunos. E vocês fizeram isso. Parabéns. Eu não tenho nada a perguntar, a não ser quais resistências, como vocês enfrentaram essas resistências, se é que houve resistência. Por exemplo, por parte do corpo administrativo da escola. Parabéns, olha. Massa. Meninas, eu vou colocar a Aline e Carolina para fazer as perguntas e vocês respondem num bloco, beleza? Depois a gente abre novamente para novas perguntas. Aline, vamos nessa. É você, meu bem. Bora. Vou ser breve, porque a Artemis já antecipou boa parte do que eu ia falar, porque eu sou suspeita em falar, mas o trabalho da Adriana e Keila sempre é de encher os olhos, assim, e encher a alma, né? Porque elas fazem um trabalho muito engajado. É por isso que quando a gente viu isso no círculo, a gente disse, não, tem que amplificar, tem que fazer com que outras pessoas vão conhecendo e se inspirando. Então, e quando eu vi o trechinho, eu não tinha visto no círculo, o trechinho dessa imersão que vocês fizeram de direitos humanos, eu vi pelo Instagram, eu disse, não acredito, não tem limite, né? Os meninos vão dando cabimento e elas vão se empolgando, eu acho que é isso que demonstra o engajamento mesmo de vocês com a docência, que faz com que a gente se encante cada vez mais. E uma das minhas perguntas é na direção do que a Artemis já colocou. Como é que vocês lidaram, se houve, como é que vocês lidaram com os possíveis negacionismos no mundo de polarização, se isso chegou a acontecer? Porque o cenário na Prefeitura de Natal não é favorável, né? A gente tem um cenário ali difícil. Às vezes a gestão compra as nossas brigas, às vezes não. Então, como é que vocês lidaram, e até mesmo dentro da sala de aula, porque a gente tem aí o Brasil Paralelo e outras coisas mais produzindo e publicando, e como é que vocês perceberam isso? E o segundo movimento era de, se vocês pudessem destacar, a importância desses alunos estarem envolvidos na própria produção do material, né? Não é um material que vem já pronto, mas é algo que eles constroem. Vocês precisam escrever sobre isso, porque está todo mundo aí inventando a pólvora com história pública em sala de aula, tentando pensar como é que seria fazer história pública e tal, e vocês fazem isso efetivamente, não somente para, mas principalmente com eles, que eu acho que é a grande sacada, é atrás disso que a gente anda aí, tentando, fazendo com que os mestrados, doutorados profissionais pensem, não é só levar um negócio pronto, mas é construir junto com a turma. E aí vocês nos trazem isso com muita tranquilidade, assim, não parece que até que não teve esforço para fazer. Então, eu queria que vocês pudessem falar, pelo menos esforço para gestar a ideia, porque para operacionalizar a gente sabe que o negócio é mais complicado. Mas eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho a respeito dessa relação construindo com eles, né? E desses possíveis negacionismos. Era só isso. Parabéns, parabéns, parabéns. Trabalho incrível, brilhante. Precisa sempre de mais amplificação. Obrigada. Boa noite. Consegue me ouvir? Bom, boa noite, professores, professora Adriana, professora Keila. Eu gostaria de parabenizar as duas pelo trabalho incrível, lindíssimo, que vocês apresentaram. É de extrema importância esse tipo de trabalho dentro de sala de aula. Eu atualmente sou aluna de comunicação social, mas eu sou formada em História pelo Rio de Janeiro, e eu me formei no Rio de Janeiro em meio aos debates da reforma do ensino médio e todo o negacionismo que estava acontecendo na época do golpe, né, e
eu me formei um pouco antes da eleição de Jair Bolsonaro, eu me formei em 2019, então na minha época de graduação em História foi bem complexo, foi bem intenso. E eu estava, na época, ainda como aluna do PIBID, né? Então, eu estava em contato direto nas escolas do município do Rio de Janeiro, dando aula, né? Ou participando em sala de aula através dessa experiência incrível que foi o PIBID. Infelizmente, hoje eu estou afastada da profissão, eu não atuo em sala de aula do jeito que eu gostaria, mas, enfim, esse trabalho é lindo, eu acho que eu vou estar chovendo no molhado, porque o professor Artemilson já, já fez os devidos elogios, eu faço as palavras deles a minha, mas eu gostaria de acrescentar um ponto a mais nas questões trazidas aqui sobre os desafios de sala de aula, com base, sobretudo, na BNCC e toda a problemática que ela apresenta, né? Porque eu tenho amigos aqui, professores de história, mas da rede particular, e eles me falam desse desafio que é ensinar a história do RN, sobretudo que já tenha caído nessa obrigatoriedade. Então, as escolas públicas, elas simplesmente... Escolas públicas não, perdão. As escolas privadas simplesmente seguem à risca o propósito, sobretudo, de aprovação dos alunos por Enem, e os alunos acabam saindo sem muito conhecimento sobre a própria história do Estado, né? E a importância que foi, não só o RN, mas o Nordeste, todo o histórico de resistência na nossa história brasileira, sobretudo na ditadura militar. De certo modo, eu, enquanto formada em História no Rio de Janeiro, e estudar e ensinar a história do Rio de Janeiro para as crianças do Rio de Janeiro, de certo modo, quando a gente dá aula de Brasil, a gente acaba falando porque Rio de Janeiro foi capital, então a gente consegue fazer esses malabarismos, né? Mas, enquanto aqui, como é essa realidade, enquanto professora da rede pública, para ensinar e falar sobre a história do RN dentro desse contexto? Eu acho que era só isso. Beleza, então vamos lá, meninas. A bola está com vocês. Teu áudio está fechado, Adriana. Tá. Eu estava dizendo que a gente, como trabalha com o Fundamental 1, e muitas vezes esse é o primeiro contato que eles têm com a história mesmo desse período. Eles têm até alguma visão de preconceito, as igrejas vão trabalhando, muitos deles são de igrejas, né? E tem algumas noções, às vezes a gente até sente alguma aversão, mas a gente não tem esse embate, essa discussão na sala de aula de dizer que não tem a ditadura, que não. Muitas vezes até se surpreende. Teve menina assim que a gente vê assim, tem uma linha meio ligada mesmo aos movimentos bolsonaristas, mas assim, professora, eu não conhecia isso, eu não sabia disso. Então a gente tem isso aí. Com relação à questão de gestão de escola, esse projeto que a gente fez com os meninos lá do Celestino Pimentel, a gente teve uma certa... Foi período de greve, os estudantes irem para frente da prefeitura, junto com os professores, questionar, chega na Secretaria da Educação e isso reverbera na escola. Então, a gente teve esse momento, mas a gente também tomou muito cuidado para falar com os pais, para mandar autorização, para poder levar, para poder fazer isso, para não repercutir nada também com relação à questão, né, das nossas ações. Então, a gente fez essa relação e a gente costuma, quando está com os meninos, ter também esse vínculo bem próximo da família dele, de uma relação de confiança. A gente consegue construir isso, né? E a Carolina estava falando com relação aos estudantes lá, ao movimento dos anos 90, quando a gente foi fazer uma das esquetes teatrais lá, a gente trouxe o Trono de Estudar, que eu sei que foi uma música trabalhada, discutida durante os processos de ocupação, e discutiu também isso com eles, sabe? Então a gente também tem muito esse cuidado de trabalhar e de pegar essas autorizações para poder não ter esse problema. Fala, Keila. Assim, além dessa questão que a Adriana falou, do fato dos meninos serem muito novos e ser o primeiro contato, de repente, tem muito, assim, do nosso posicionamento, dessa forma que a gente aborda eles, de que não somos nós que estamos fazendo, são eles. Então, eu costumo dizer, muitas vezes eu falo para eles assim, você não precisa acreditar em mim, vamos pesquisar.
Vamos saber vamos descobrir aqui se isso realmente aconteceu ou não. Você não precisa baixar a cabeça e acreditar em tudo que eu digo. Então, essa forma de trabalhar acaba trazendo ele mais para um lugar, né, mesmo de protagonista da coisa, dele saber, dele definir, dele ver o que realmente aconteceu ou não. E outra questão é que a forma que a gente trabalha dentro das escolas, a Escola Luiz Maranhão, principalmente, ela tem um perfil já muito de luta. Não é todo mundo, mas assim, a maior parte dos professores tem um posicionamento bem firme já. A gente vive hoje uma outra realidade, porque a gente tem uma diretora bolsonarista, mas que com o trabalho que a gente fez agora de direitos humanos e toca em Dilma, toca em 2014, naquele vídeo lá, e ela estava lá e bateu palminha, porque a gente não pergunta se pode. A escola, ela é pública. Eu sou professora da escola, eu não pergunto ao diretor se eu posso. Eu digo o que eu vou fazer, está dentro do meu currículo, está dentro do meu componente curricular. E eu tenho o direito de trabalhar com os estudantes. Então, isso eu deixo muito claro já para a direção da escola, para a coordenação, já sabe como é que a gente vai trabalhar. Então, isso acaba já causando opa, eu não posso aqui vir e me meter a besta e fazer do jeito que eu quero, né? Então, assim, a gente tem hoje essa realidade, não sei o que deu na cabeça do juiz do povo, mas tem uma diretora, hoje a gente vive com uma diretora que tem um perfil bolsonarista, mas, assim, tá na dela lá e a gente fazendo nosso trabalho do jeito que a gente acredita, do jeito que tem que ser feito, do jeito que está no componente curricular de história, e se algum questionamento vier daqui para frente, a gente vai responder dentro do que a gente tem direito de fazer enquanto professor, né? Então, assim, em relação aos estudantes, de fato, a gente tem alguns burburinhos, algumas coisas assim que a gente consegue contornar dessa maneira, colocando eles. Você não precisa acreditar, mas você precisa conhecer para se posicionar. E os pais sempre a confiança, sempre está próximo, né? A gente consegue muito isso, porque são alunos mesmo que se envolvem, os pais vêm e a gente tem contato. Eu e a Adriana, assim, tem muito professor que resiste, eu não sei de onde a gente consegue tanto tempo, mas a gente somos professoras que os alunos têm nosso contato. Os alunos conversam com a gente, os alunos tiram dúvidas, os alunos lá, tal hora, até tal hora eu não respondo você, mas no outro dia eu vejo. Manda material, professor, isso aqui tá bom, vamos. E então, isso aí, os pais muitas vezes, inclusive, gostam, porque veem que eles estão fazendo algo relacionado à escola, estudando, a conhecimento, e acaba confiando muito no trabalho da gente. Beleza. Alguém mais quer fazer pergunta para os colegas? Enquanto alguém fica se organizando aí, eu estou aqui curioso em saber o que é que Paola acha, o que é que Samara acha, o Luiz Souza, que é o companheiro da Paola, Professor Letícia. Alessandro, Oi? me permita, eu acho que a colega que falou, acho que foi a Carolina que falou por Sim, último, não respondeu. Eu acho que a gente não respondeu a questão que ela colocou então responda. em relação ela falou um pouco da dificuldade de trabalhar com temáticas locais, né? Uhum. Eu já tive uma experiência na rede privada. E, assim, claro que lá eu trabalhava muito mais, talvez até por não ter amadurecimento mesmo, trabalhava de maneira até muito mais superficial, mas já trabalhava com essa temática. E eu digo assim, sempre dá, sempre dá. É você encontrar os caminhos. Eu vou muito nessa linha aí da conexão que Artemius falou. Mesmo com esse currículo fechado, com esse bate-capa que as escolas privadas exigem da gente, você tem caminhos, você vai cavando. Era assim que eu fazia, né? Era uma escola privada que trabalhei durante alguns anos, e a gente trabalhava com essas temáticas, claro que com um certo cuidado, vendo até onde a gente pode ir, porque a gente tem que se preservar também, mas a gente vai encontrando caminhos para fazer, sabe? Sempre dá para fazer.
Claro que você tem que estar preparado para o embate. Nem sempre você vai ter o tapinha nas costas, né? Somente. Você tem que ter alguns enfrentamentos, mas você tem que estar preparado para isso. A vida é para enfrentar, não tem outra alternativa. Mas a gente encontra caminhos aí procurando estratégias dentro do trabalho, envolvendo os alunos, até que a gente consiga fazer algum trabalho a nível local também. Ok. Alguém quer perguntar, quer comentar? Enquanto as pessoas pensam aí, deixa eu perguntar a vocês. Eu posso ter perdido enfim, o detalhe. A primeira atividade que vocês fizeram, que vocês relataram aí, que vocês trouxeram Luiz Maranhão, Djalma, eu fiquei com a sensação, vocês falaram em entrevista, vocês entrevistaram pessoas que os conheceram, eu meio que fiquei sem entender. Tá silenciado, Adriana. Silenciaram você e não fui eu. Foi uma audiência pública, professor. Foi uma intervenção de professoras de história, né? Tava eu, a professora Keila, a professora Rosália, a professora Giane, a professora Zuilma. A gente fez uma experiência como se estivéssemos... Isso foi um movimento durante a greve. Nós não trabalhamos com pesquisa. Foi uma audiência onde a gente queria simbolizar, no dia 31 de março, que era a data lá, que eles estavam presentes, que o prefeito de Djalma Maranhão, que era o verdadeiro representante, prefeito de Natal foi retirado, mas ele estava ali, conduzindo a audiência pública com os professores. Então, foi essa a ideia, trabalhando, é claro, a temática da ditadura militar. Então, foi mais ou menos isso. A gente trouxe biografia, fez fala, leu poesias, coisas relacionadas a essas personalidades que a gente trouxe livros, enfim, era mais uma atividade de interação com os professores que estavam em greve em frente à prefeitura. Ok. Beleza, entendi. Então, gente, eu provoquei aqui minhas alunas e meus alunos. Aí parece que não surtiu muito efeito, não. Ainda bem que não está valendo ponto, né? Oi. Peraí. Só para finalizar, eu não vou fazer peraí, uma pergunta. Artemius. E uma das meninas resolveram aceitar minha provocação. Por livre e espontânea pressão, apareceu uma mão, Alessandra. Paola, vai, Paulinha. Bem, gente, eu gostaria de parabenizar as professoras, né? Realmente um trabalho maravilhoso. Dá gosto de escutar o que vocês fizeram nessa escola, mesmo com poucas condições, né, de estrutura. E eu gostei muito da fala da Keila, quando ela disse que o aluno... você dá a ferramenta para o aluno, né? Mas ele não precisa necessariamente acreditar em tudo que você está falando, porque isso incentiva que o aluno seja um pesquisador nesses tempos onde existem tantas pós-verdades, né? Aí, tanto o perigo das fake news e de tudo que esses alunos têm acesso, né, na internet, de conteúdos que não são confiáveis. Então, eu acho assim que projetos que estimulam que o aluno produza, que ele seja pesquisador, eles engrandecem demais a experiência, né, do contato com a história, com os fatos, né? É isso. Ok. Eu só queria primeiro que alguém me confirmasse se deu tudo certo em relação ao formulário da lista de frequência. Não, a gente não consegue acessar o link. Quem foi que falou que não consegue? Maria Samara Helena. está dizendo que deu certo, Luiz está dizendo que deu certo, Helena. Maria Helena, é porque a Alessandra colocou um segundo, liberou depois novamente, não foi, Sandra? Liberei. Pronto. Maria Helena, então pode meter bronca, viu? Pode ir lá que tá tudo certinho. Ok? Bom. Ou talvez seja porque eu estou pelo celular, né? Pode ser. Pode isso. ser. O pessoal dizendo que quando entra pelo celular parece dando problema. Pronto, pode ser. Tô liberando também aqui no chat a playlist
do Netinho de Adelaide e os Inimigos do 8 de Janeiro, que a galera aí tava comentando. Tá liberado aí para vocês, aí vocês... Quem tiver sugestões também pode mandar para mim, ok? Eu só queria lembrar, então, que nós vamos ter mais uma atividade próximo dia 12, né? Depois de amanhã. Teremos também atividade dia 16, dia 12, uma discussão sobre mulheres na ditadura com duas professoras. Me lembra o nome delas, por favor, Aline. Lore e Marli? Professora Marta Rovai vai fazer Marta. A fala inicial sobre as professoras, ou sobre as mulheres no contexto da ditadura, e a professora Lore, que vai ter entrevista pública aqui conosco, falando da experiência dela no contexto da ditadura, quando ela esteve lá em Ibiúna, enfim, outras situações também. E no dia 16, nós teremos a atividade com a professora Ceissa, né, que iria acontecer semana passada, mas aí, em razão do problema de saúde dela, nós tivemos que adiar. Ela vai fazer uma discussão sobre os impactos, enfim, os desdobramentos do golpe militar no nosso estado. Então, vai ser muito legal, porque ela vai focar na nossa realidade. Nós temos poucas... não é que a gente tem poucos estudos, mas não é muito divulgado, né, como é que a ditadura se configurou aqui em nosso estado. Então, está todo mundo convidado. Gostaria de, em nome do projeto, agradecer à professora Adriana, à professora Keila, dizer que queremos contar com vocês também ano que vem, e isso estou antecipando aqui para quem está presente aqui, que essa atividade hoje com a professora Adriana e a professora Keila faz parte do esquenta maior que a gente está planejando de realizar um outro curso ano que vem, né, focando na produção de material didático em relação à ditadura militar, né? Nós estamos pretendendo, esse é o nosso intento, não sei se a gente vai conseguir, mas o nosso intento em torno desse nosso projeto, a gente constituir um coletivo de professores da rede de educação básica que possam estar pensando e implementando diversos tipos de propostas didático-pedagógicas. Quando a gente fala em material didático-pedagógico, é muito comum que as pessoas relacionem a livro, a vídeo, mas a nossa ideia é pensar atividades pedagógicas, né, em que a gente possa produzir material, mas a gente também possa pensar atividades para além de material específico. Então, a gente pretende fazer isso no próximo ano, pretendemos mobilizar esse coletivo de professores, contamos com o apoio de todos que estão aqui presentes, até porque ano que vem vai ser um ano bem duro, nós precisaremos muito estar conversando sobre ditadura, porque, né, para quem não está ligado, né, ontem a Câmara de Deputados aprovou um projeto de lei que vai reduzir a pena para todos aqueles que tentaram dar o golpe em 2023. Então, nós não podemos relaxar. O movimento de consciência histórica, o movimento de memória da ditadura é algo que realmente a gente não pode relaxar, porque as coisas ainda estão postas em questão, né? Os riscos ainda estão postos para nós. Então, é isso. Gostaria de saber se a Aline quer comentar alguma coisa, Artemilson, ou qualquer outro colega, por favor, fiquem à vontade, eu vou me despedindo por aqui. Não, obrigada, Alessandro, Adriana, Keila. Só agradecer pela noite, realmente, e convidar as pessoas para que continuem. A discussão da sexta-feira vai ser também muito potente, e na próxima semana continuamos no Esquenta. Então, é assim, como parte também do corpo que organiza um pouco essas atividades, todas essas atividades de discussão, eu gostaria de agradecer. Vocês não sabem o que vocês me disseram hoje à noite, o significado do que vocês trouxeram de maneira concreta, como experiência mesmo de sala de aula, como isso reverberou dentro de mim. É uma coisa que eu não poderia deixar essa atividade aqui hoje sem declarar como ela foi importante para mim.
Vocês querem falar alguma coisa, Adriana e Keila? Só agradecer, né? Essa fala, essa escuta. A gente tá no meio do turbilhão de tarefas para terminar o ano letivo, mas assim, sabendo da importância de estar discutindo essas questões, mostrando um pouco da nossa experiência, né? Que a gente está lá no fundamental, muitos aí estão trabalhando a questão num outro âmbito que já é diferente, a gente sabe que no nível médio já tem uma discussão que pode ser mais aprofundada, e a gente até diz para eles, quando vocês forem para o nível médio, vão discutir isso de novo lá, enfim. Mas é importante, e muito obrigada a todos pela escuta, pelas falas, que foram bem, bem importantes. Obrigada. Beleza, gente, então é isso aí. Só uma fala. Ai, desculpa, Keila, desculpa, foi mal, desculpa. Só agradecer também, como a Adriana, né, e dizer, assim, da importância desses momentos, né, a gente sempre se alimenta muito disso, né, o trabalho, eu costumo dizer que o trabalho em escola, ele é muito solitário, o trabalho de um professor é muito solitário. E é muito bom quando a gente consegue parceiros para trabalhar juntos, né? A Adriana a gente tem caminhado juntas aí por bastante tempo, e eu acho que essa forma de trabalhar em conjunto acaba espelhando os outros, e a gente tem conseguido juntar um grupo bacana, com vontade de trabalhar com a gente. E estar nesse grupo aqui agora, conversando com vocês, também nos alimenta, porque nos fortalece para que a gente continue, porque se a gente for pelo que está acontecendo no país, não só pelo que a gente viu ontem à noite, mas pelo que a gente tem vivido no município de Natal, a gente já tinha desistido. Tem muitos colegas que já desistiram, e estão apenas indo para as escolas, mas não tem mais como trabalhar, porque não sente mais resposta, né? Então, é importante esses momentos. A Carol está aí conversando com a gente, eu nem falei com a Adriana, mas já passei o número, eu adoro conversar, e para a gente ver e estar sempre se juntando cada vez mais. O ano de 2026 vai ser muito difícil, e a gente precisa estar junto e firme. É preciso estar firme e forte, são salvo e forte, como diz Belchior. Então, gente, posso então desligar aqui, fechar a gravação, mais uma vez agradecendo, dizendo da alegria de estar com vocês, e aguardamos vocês todos sexta-feira que vem, depois de amanhã, também conhecido como depois de amanhã. Beleza? Forte abraço. Boa Tchau, noite, tchau. parabéns a todos. Foi ótima noite.